Bem, pessoal, aqui é o Wagner, tá? E agora eu vou ensinar aí alguns macetes para vocês aí estar detonando nas provas de matemática, tá ok? Esses macetes aqui vão estar dando foco aí em questões de concurso, mas você pode aplicar, né, quando tiver oportunidade. O que vale é a ideia por trás desses atalhos, tá ok? Então é inevitável, né? Quando a gente está aí fazendo prova, é inevitável que a gente perceba que existe estratégia, existe atalhos, macetes, tá ok? Então, por exemplo, no meu canal aí você pode estar encontrando macetes, desde técnicas de chute a outros macetes aí como análise dimensional, onde eu resolvo várias questões aí de ciências da natureza usando análise dimensional, ou seja, usando matemática, tá? Não precisa decorar forma, não precisa decorar nada, você vai ver aí técnicas de chute aí eu resolvendo questões do Enem, resolvendo aí questões de concurso, aplicando técnicas de chute. Então, às vezes, quando a gente está por fora desse mundo, a gente pensa que essas coisas nem existem, tá? Mas existe muita coisa. Desde de técnicas até é, técnicas para resolver questões, né? Técnicas para resolver questões, até técnicas de estudo, de aprendizagem, né? Porque o que acontece? A ideia é você procurar aprender mais em menos tempo, né? Então você vai perceber aí no seu ciclo, né, de amigos, você vai perceber que tem pessoas que estudam anos e anos e não conseguem passar, porque você sabe, é fácil você perceber que não é apenas o quanto você estuda, mas sim como você estuda, tá? Não é a quantidade de estudo, mas sim a qualidade, tá ok? Então, olha só, você aí pode estar baixando a descrição do vídeo, né? O PDF aí com essas questões resolvidas de maneira detalhada e também você vai ter a oportunidade de também praticar esses macetes que eu vou ensinar agora, beleza? Então, olha só, é, a primeira questão aí que eu vou apresentar para vocês é essa questão aqui da PM, tá? PM de São Paulo do ano 2013, beleza? Então aqui ele dá uma questãozinha, aqui tá as opções, tá? Então olha só, ele diz o seguinte, ó, em uma papelaria, o preço de um caderno em um compasso, né, custa aí R$ 15. Já o caderno acompanhado aí de um estojo custa aí 17 e o estojo aí acompanhado do compasso custa R$ 8. Assim sendo, né, quem comprar um caderno, um estojo e um compasso deverá pagar quanto, tá? Então, olha só. Então, essa é a pergunta do camarada, né? Compasso, estojo, caderno, estojo e compasso, tá ok? Então, caderno aqui estou representando pela letra C, estojo pela letra E e compasso pela letra P, tá? Então, de acordo com o enunciado, o que é que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Caderno com compasso dá R$ 15, caderno com estojo dá 17 e estojo aí com compasso dá R$ 8. Então, a gente montou esse conjunto de equações, ou seja, a gente tem esse sistema para resolver, tá? O que é que acontece? O pensamento tradicional seria achar o valor de cada letrinha, tá? Você ia resolver aqui o sistema, achar o valor de C, o valor de E, o valor de P e somar, beleza? Mas aí a questão, será que existe um atalho? Será que tem como achar essa soma sem necessariamente achar o valor de cada letrinha dessa? Sim, tem como e é isso que eu vou mostrar para vocês. Olha só. A ideia é a seguinte: toda vez que a gente está diante de uma equação, basicamente a gente está diante de uma balança. Tá? Tudo que você faz de um lado da balança, você faz do outro para manter o equilíbrio da balança. Então, o que é que eu vou fazer? Vou somar aqui, ó, tá, o primeiro membro dessas equações e somar aqui também o segundo membro. Tá? Então, fazendo essa soma, você vê aqui ó, 2C, você vê aqui ó, 2E e 2P. Isso aqui no lado esquerdo, no primeiro membro. Já no segundo você tem 15 mais 17 mais 8, que dá 40. Tranquilo? Então observa aqui no meu primeiro membro que já está aparecendo as letrinhas da pergunta, C, E e P. E agora ficou fácil, né? Basta agora você dividir por 2 ambos os membros, tá? Lembre sempre de olhar para uma equação como se estivesse olhando para uma balança. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Como eu dividi esse lado por 2, vou dividir o outro, tá? E por que eu dividi esse lado por 2? Olha só. Observe que a divisão, né, disso tudo aqui por 2 equivale a essa divisão aqui. Eu posso separar as parcelas desse jeito, tá? Dividindo aqui cada um deles por 2. Beleza? E aí, ó, quando você dividir cada um deles por 2, vai aparecer justamente a pergunta do camarada, a pergunta da questão, beleza? Então aqui, ó, 2C dividido por 2 dá C, né? 2 dividido por 2 dá 1, uma vezes C é C, beleza? Que é a mesma coisa, 2 dividido por 2 é 1, uma vezes E é E, 2 dividido por 2 é 1, uma vezes P é P. E no segundo membro, né, 40 dividido por 2 dá 20. Então aí você tem
que esse somatório vale 20, ou seja, a letra D, beleza? Então o atalho foi show de bola, porque você conseguiu resolver, né, responder a pergunta do camarada sem achar os valores de C, de E e de P, tá? Não precisou você fazer isso, que seria um método tradicional. Então esse é um atalho fantástico. Cai muitas questões desse jeito aqui, bem parecida com essa, que você pode estar usando essa ideia, né? Então a ideia é focar na pergunta. Será que existe uma maneira, né, de você responder essa pergunta de modo direto, saindo aí do pensamento tradicional? Essa é a ideia, tá? Então aí você chega na letra D, beleza? Então vou ver aí mais uma questão que envolve esse tipo de ideia. Então aqui é uma questão do bombeiro 2006. Então, dado esse conjunto de equações, ou seja, dado esse sistema, acha aí o valor do produto de x por y, beleza? Então vamos achar aí quanto é que dá essa multiplicação. Então aí é o sistema e ele pede x vezes y. Então o método tradicional seria eu resolver o sistema, né, achar o valor de x e o valor de y e estar multiplicando. Então será que eu vou ter sorte de achar esse produto sem necessariamente achar o x e o y? Então vamos ver, essa é a ideia. Então na primeira equação aqui, ó, você vê aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, né, que é o MMC. E aí você tem que 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes y, 2y, tá? E o 5 aqui eu deixei do jeito que tá. 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 1, tá ok? E aí o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou multiplicar em cruz, né? Fazer extremo pelos meios. Tá? Então aqui, ó, 2x mais 3y vezes 1 dá 2x mais 3y, né? Qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. 6 vezes 5 dá 30. Então, em vez de eu trabalhar com essa equação, onde ela tem aqui denominadores, né, eu vou trabalhar com essa que está bem, a roupagem dela está bem mais simples, beleza? Por outro lado, usando a mesma ideia aqui na segunda equação, né, ou seja, eliminando aqui os denominadores, o que é que a gente vai ter? Então, aqui o produto, né, x vezes y, tá aqui, ó. Então, x vezes y dividido por x vai dar y, y vezes 2, 2y. X vezes y dividido por y, e esse y aqui vai cancelar, então vai ficar só x. X vezes 3 é a mesma coisa que 3x, tá? E o segundo membro eu repeti. E aí observe agora que eu estou feliz, porque aqui, ó, no denominador apareceu justamente a pergunta do camarada, beleza? E no numerador apareceu justamente a minha primeira equação, né? Essa equação aqui, ó, é equivalente a essa daqui, tá? Então, agora a gente teve um pouco de sorte e agora ficou fácil, né? Então, fazendo aqui o produto em cruz, a gente tem que menos 5 vezes x vezes y, tá? É igual a 6 vezes 2y mais 3x. Então, agora só é substituir, né? 2y mais 3x é a mesma coisa que 3x mais 2y, que é igual a 30. Então, eu vou pegar esse 30 e colocar aqui no lugar dessa expressão, porque ela vale 30, tá? Então, logo, ó, a gente tem aqui menos 5 aqui vezes x vezes y é igual a 6 vezes o valor dessa expressão, que é 30, tá aqui, tá? Então, dividido aqui, a gente vai fazer o que? Tem uma balança, né, uma equação. Então, vou dividir ambos os membros por menos 5, para tirar esse menos 5 daqui, porque eu quero apenas x vezes y, tá? Então, vou dividir ambos os membros por menos 5. Quando eu dividir o lado esquerdo por menos 5 por menos 5 dá 1, vai restar apenas x vezes y. E aí vai ficar o outro lado dividido por menos 5, beleza? Ou seja, o númerozinho que está acompanhando aqui, a minha incógnita, o que eu quero, vai descer para o denominador, beleza? E aí, ó, você tem essa divisão aqui. Aqui você pode fazer 6 vezes 30, que é 180, e dividir por menos 5. Ou você pode perceber que o 30 é divisível por menos 5. E aí você faz essa divisão, beleza? 30 por menos 5 dá menos 6. Menos 6 vezes 6 dá menos 36, tá? Então vai ficar desse jeito aqui, né? 6, repetir, né? 30 dividido por menos 5, menos 6 vezes 6, menos 36, letra A. Então você viu que a gente achou, né, o que ele quer, sem precisar achar o valor de x e o valor de y, tá? Então vamos ver mais uma questãozinha. Então aqui a gente achou a letra A, né? Menos 36. Vamos para mais uma. Agora uma questão aí da PM de Pernambuco do ano 2009. Então, aparentemente, parece ser bem semelhante à questão do bombeiro, tá? Com uma leve diferença. Então, olha só. Então, vamos lá. Então, ele deu aquele sistema e pede aí esse produto aqui, né? 2 vezes x vezes y. Observe que esse sistema aqui, eu posso escrever ele desse jeito aqui, tá? Posso escrever ele assim, beleza? E ele está pedindo isso aqui.
Olha só, o segredo aqui é ligeiramente diferente da questão anterior. O que é que eu vou fazer? Vou usar esse artifício, ó. 1 sobre x eu vou chamar de m e 1 sobre y eu vou chamar de n. Quando eu faço isso, olha que show de bola como fica. Então, substituindo aqui, onde tiver 1 sobre x, eu coloco m. Então, aqui vai ficar 6m e aqui vai ficar 2m. Onde tiver 1 sobre y, eu coloco n, tá? E aí você vai ficar com essas equações aqui, ó. 6m mais 5n igual a 4 e 2m mais 10n igual a 3, tá ok? Aqui eu só fiz repetir, você vai entender por quê. Tá? Então aqui, observe que o primeiro membro é uma expressão onde os coeficientes aqui são pares, então eu consigo dividir por 2, tá? Então dividindo por 2, ó, 2m dividido por 2 dá m, e 10n aqui dividido por 2 dá 5n. Então por que eu dividi por 2? Porque quando eu dividi por 2, ó, observe que apareceu aqui, ó, 5n, que é igual aqui a 5n. E aí, para resolver esse sistema, você tem vários caminhos, né, vários métodos, método da substituição, método de comparação, vários métodos. Que eu vou fazer, como esses dois termos são iguais, eu vou subtrair uma equação da outra, tá? Então, 6m menos m dá 5m, e 5n menos 5n dá 0, ou seja, não precisa aparecer. No segundo membro ficou 4 menos 3 meio, tá ok? 4 menos 3 meio dá 5 meio, tá? Então, a operação de fração simples dá 5 meio, tá? Você repete aqui o denominador que é 2. 2 vezes 8 dá 2 vezes 4 aqui dá 8. 8 menos 3 dá 5, tá? Isso aqui tem várias maneiras de você fazer isso, né? A operação básica aí você faz facilmente. Então você tem que 5m é igual a 5 meio, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu quero o valor de m. Então esse 5 aqui tem que sair. Como é que eu tiro esse 5? Dividindo por 5, tá? 5 dividido por 5 dá 1. Tranquilo? E o 1 aí a gente sabe que é elemento neutro na multiplicação. Então, vou dividir ambos os mesmos por 5. Né? Você sabe que dividir por 5 equivale a estar multiplicando por 1/5. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó, multiplicando ambos os mesmos por 1/5. Você poderia estar multiplicando em cruz. Qualquer método aí também, você facilmente resolve essa equaçãozinha aqui, tá? Então, aqui eu resolvi multiplicar por 1/5 ambos os membros. Beleza? 5 vezes 1/5 dá 1. Tá ok? Porque 5 por 5 aqui é 1. Então, o primeiro membro aqui do jeito que está vai dar só o m, né? 1 vezes m dá m. E aqui 5 meio vezes 1/5 vai dar o quê? Ó? 5 por 5 aqui vai dar 1. Então, você vai ficar apenas com 1 meio. Tá? Conclusão, m é igual a 1 meio. Beleza? Agora, vamos achar n. Então, ó, o m aqui é 1 meio. Então, você substitui aqui em qualquer lugar que tenha m. Eu escolhi esse aqui, ó, essa equação. No lugar desse m aqui, eu coloquei 1 meio. Então, ficou 6 vezes m, que é 1 meio, mais 5n é igual a 4, tá? Ó, tá aqui. E agora eu tenho a equação onde a única variável é o n. Então, fica fácil resolver, tá? Então, vamos lá. Então, aqui você tem que 6 vezes 1 meio é a mesma coisa que 6 dividido por 2, que dá 3. Mais 5n igual a 4. Então, aqui você tem uma balança. Eu vou tirar 3 de ambos os membros dessa balancinha aqui, dessa equação. Então, aqui tirando 3 ficou apenas 5n. E no segundo membro, 4 menos 3 ficou 1. Agora, aqui eu vou dividir ambos os membros por 5. Tá? Fazendo isso, eu tenho que n é igual a 1/5. Beleza? Então, eu já tenho o m e o n. Mas só que eu não quero m nem n. Eu quero x e y. Tranquilo? Então, agora eu vou substituir aqui. 1 por x é igual a m, que eu já achei, e 1 por y é igual a n, que também eu já achei. Então, tem aqui, ó, 1 por x é igual a m, que é 1 meio, tá? Tá aqui, ó, m igual a 1 meio, logo, x igual a 2, tá? Aqui você pode estar multiplicando em cruz, ou pode estar usando uma lógica simples, que é, se o numerador é igual, então os denominadores também são iguais, tá? Então, logo, x igual a 2. Do mesmo jeito, você tem aqui que 1 sobre y é igual a n, que é 1/5. Tá? O n aqui a gente já achou, ó, que é 1/5. Então, logo, o y aqui vai ser igual a 5. Beleza? E aí ficou fácil, já que você tem x e y, você joga aqui. Tá? Então, vai ficar como? Então, você vai ficar, ó, 2 vezes x vezes y, onde x é 2, você substitui, o y é 5, você faz a mesma coisa, faz a substituição, então você vai ficar 2 vezes x, que é 2, vezes y, que é 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 aí dá 20, tá? Que é a letra D. Beleza? Vamos mais uma equação aí, tá? Então, a equação do IF. Né? Dada essa equação, acha aí as suas raízes, ou seja,
os valores de x que satisfazem essa equação aqui do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. Então o jeito de você resolver isso seria usar aí a fórmula de Bhaskara, tá? Só que o atalho é o seguinte, você vai usar as relações de Girard. As relações de Girard, você tem relações de Girard para equações de grau maior, como de grau 3 ou de grau 4, tá? Mas aqui a gente vai usar ela na equação do segundo grau, as relações de Girard relacionadas à equação do segundo grau, tá ok? Então é bem bacaninha aqui você saber isso, porque usando as relações de Girard você consegue resolver algumas equações de segundo grau de cabeça, tá? Mentalmente você consegue achar aí as raízes, ou seja, achar o x1 e o x2, tá? Mentalmente, sem usar a fórmula de Bhaskara. Então, o que é que diz aí a relação de Girard? Quem são essas relações, tá? Então, aqui tem uma equação de segundo grau, genérica, tá? Onde o azinho aí tem que ser diferente de zero, né? Então, você tem que, dada essa equação do segundo grau, você tem que a soma das raízes é menos b sobre a, tá? Então, isso é as relações de Girard. Relações de Girard, o que é? Dada essa equação do segundo grau, no caso aqui da equação do segundo grau, você tem a soma das raízes e tem aqui também uma relação envolvendo o produto, tá? Então, esse foi um matemático que descobriu aí essas relações, tá? Então, vamos lá. Então, a soma das raízes é o quê? Menos b sobre a. Um jeito de ler isso aqui seria também dizer que a soma é o quê? O oposto de b dividido por a, tá? Como esse menos está na frente, então equivale a eu ler como se fosse o oposto, né? Toda vez que o menos está na frente, você troca o sinal, ou seja, o oposto, tá? E aqui você tem que o produto é c sobre a. Beleza? Então, olha só. Então, você tem aqui que a soma da raiz é o quê? Menos b sobre a. Ou seja, o oposto de b por a. Quem é b aqui na sua equação? Então, você tem aqui que a é o número que está com x ao quadrado, né? Ó, o a é o número que está com x ao quadrado. Tá? Então, o coeficiente aqui de x ao quadrado é 1. O coeficiente aqui de x é quem? É o b. E o cara que está sem letra é o c, que vale aqui menos 12. Beleza? Então, você tem que a soma das raízes, né? Isso aqui, ó, x1 mais x2 é o quê? É menos b sobre a, ou seja, o oposto de b, como b é 1, o oposto de b é menos 1. Dividido por a, que aqui vale 1. Tá? Então, a soma das raízes é menos 1 dividido por 1, que dá quanto? Dá menos 1, beleza? Menos dividido por mais dá menos, 1 dividido por 1 dá 1. Tranquilo? Você tem aqui que o produto é quem? Aqui, usando as relações de Girard. C por a. Quem é C? Menos 12. E o a vale 1. Menos 12 dividido por 1 dá menos 12. Beleza? E aí você vai olhar as opções, ó. Na letra A, quanto é que vale a soma das raízes? 3 mais 4 vale 7. Né? Que é contraditório com o que você achou. A soma tem que dar menos 1. E não 7. Já na letra B, ó, menos 3 mais 4, que é a mesma coisa que 4 menos 3, dá 1. Só que você achou o quê? Menos 1. Já na letra C, ó, 3 mais menos 4, que é a mesma coisa que menos 4 mais 3, dá menos 1. Bateu. Então, a soma bateu. Agora, você vai olhar o produto. 3 vezes menos 4, menos 12. Bateu também. Então, logo, você tem a letra C, tá? Testando aí a letra D e a letra E, você vai ver que não vai bater. Beleza? E aí, facilmente, sem usar a fórmula de Bhaskara, você descobriu quem são as raízes, né? Essa também é a maneira aí que você pode estar usando para resolver mentalmente. Então, você vai procurar dois números que somando dá menos 1 e que se multiplicar um pelo outro dá menos 12, tá? Na maioria das vezes a gente consegue resolver mentalmente, né? Se a gente tiver sorte aí de que as raízes sejam números inteiros, vai ficar fácil resolver mentalmente, beleza? Então, vamos mais um aí, ó, de quebra. Então, ele diz o seguinte, ó, qual é a razão, né, essa é a pergunta dele, entre a soma e o produto das raízes dessa equação aqui. Então, vamos lá, usando aí as relações de Girard, né, que é o nosso atalho, a gente tem o seguinte, que a soma, né, é menos b sobre a, né? Quem é b? Ou seja, qual é o oposto de b? Então, tá aqui, ó, né, b é menos 7, então o oposto de b vai dar 7. E o a aqui vale 2, tá? Então, fazendo essa divisão, você tem aqui que menos b sobre a vale 7,5. Tranquilo? E que é um produto? O produto é c sobre a. C aqui vale 3 e o a vale 2. Então, logo, né, você tem aqui que o produto é 3,5. Tá? Então, o produto aqui é 3,5. Beleza? E aí, ele quer a razão. Ele quer a divisão entre a soma e o produto. Então, fazendo essa divisão, você tem que a soma é 7,5 dividido aqui pelo produto, que é 3,5. Então, você tem uma divisão de fração. Você já sabe resolver isso. Né, divisão de fração, repete a primeira fração, ou seja, a fração aqui do numerador, e multiplica pelo inverso,
né, da segunda, ou seja, pelo inverso da fração aqui que está no denominador. Então, o inverso de 3/2 é 2/3, tá? Observe que o 2 aqui está embaixo, ficou em cima, e o 3 que está em cima ficou embaixo. Então, 7/2 vezes 2/3 é o que? Dá 7/3, né? O 2 aqui cancelou com esse 2, então ficou só 7/3. Tranquilo? Então, facilmente você chegou aí na letra A, tá? Sem usar a fórmula de Bhaskara, né? Sem usar a fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Então, facilmente você chegou na letra A, 7/3, né? O 2 aqui cancelou com esse 2, ficou 7/3, tá? Então, aí no PDF, pessoal, na descrição do vídeo você baixa, vai estar toda a explicação detalhada dessas questões. Também eu vou tentar resolver usando o método tradicional para você ver o trabalho e o tempo que uma pessoa iria gastar usando o método tradicional, tá? E você vai ter a oportunidade de estar treinando aí com outras questões aí, tá? No PDF você vai ter outras questões para você estar treinando, né, esses macetes, beleza? Então isso é o que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? E bom estudos. É isso aí.